Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que é algo que gostaria de acompanhar, por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Nesta semana, vamos falar sobre o caso solucionado de Natalie Hemming. Ela era uma jovem linda que simplesmente desapareceu de repente em um dia da primavera de 2016. Quando Natalie foi dada como desaparecida, levou apenas algumas horas para que alguém fosse preso em conexão com o caso dela. Quase de imediato, polícia e família tinham certeza de quem era o responsável pelo desaparecimento e assassinato dela. Para o caso desta semana, como disse, vamos voltar a 2016 em Milton Keynes, região de Buckinghamshire, Inglaterra, e esta é Natalie Hemming. Ela tinha 31 anos quando ocorreu o caso, nascida em 1985. A mãe de Natalie era Margaret, mas não encontrei o nome do pai dela em nenhum lugar. Não sei se ele estava presente enquanto Natalie crescia, mas a mãe dela era Margaret, e ela era uma de 5 filhos. Ela tinha 2 irmãs e 2 irmãos, e os nomes deles eram Carrie e Joanne, e Stephen e Sean, e Natalie era a mais nova, então ela sempre foi meio que o bebê da família. E por ser a caçula, os irmãos dela diziam que isso significava que ela frequentemente escapava de muita coisa. Eu sinto que isso sempre acontece com os irmãos mais novos. Também sou uma de 5, e posso afirmar que meu irmão caçula foi quem mais se safou crescendo. Então, Natalie era bem travessa, ela discutia e brigava com os irmãos às vezes, como todos os irmãos fazem, mas à medida que foi crescendo, continuou muito próxima deles. A mãe, Margaret, contou que Natalie sempre foi uma rata de biblioteca, adorava ler na escola, suas matérias favoritas eram história e inglês, mas também gostava muito de dançar. Joanne, irmã de Natalie, disse que Natalie era um pouco mandona às vezes. Ela era muito franca e barulhenta. Joanna disse que, na verdade, elas eram bem parecidas nesse sentido. Ambas tinham personalidade expansiva, mas Natalie também era muito gentil e carinhosa. Ela era do tipo que sempre ajudava todos e fazia qualquer coisa por qualquer um. Por volta de 2007, Natalie conheceu um homem com quem ela teria filhos. Na verdade, até esse momento, Natalie já tinha uma filha. Ela tinha uma filha de um casamento anterior. Infelizmente, esse casamento não deu certo. Então ela se divorciou e, em 2007, conheceu Paul Hemming. Eles se conheceram em um supermercado e começaram a se encontrar. A irmã de Natalie, Carrie, disse que Natalie e Paul pareciam estar indo rápido demais. O relacionamento deles evoluiu rápido e logo foram morar juntos. Natalie foi morar com Paul e ele basicamente se tornou o padrasto da filha dela. Então as coisas pareciam estar indo muito bem. Natalie parecia estar feliz com Paul, porém, para ser sincera, a família dela nunca teve uma impressão muito boa dele. Mesmo quando o conheceram pela primeira vez, a irmã dela, Joanne, disse que ele parecia muito distante. Ele não era muito amigável, era até bem frio, eu diria, o que eles acharam meio estranho, mas como eu disse, Natalie parecia estar feliz, então a família dela ficou feliz por ela. Ela parecia estar tranquila e confortável. Acho que Paul estava indo bem na vida, não acho que ele fosse rico, mas era financeiramente estável, tinha um bom emprego, então tinha uma casa boa, um carro legal, etc. Enfim, o relacionamento deles continuou e, eventualmente, Natalie e Paul tiveram 2 filhos juntos. Eles tiveram um filho e uma filha, com cerca de 3 anos de diferença. Na época do caso, em 2016, o filho deles tinha 6 anos, a filha tinha apenas 3 anos, e a filha de Natalie do casamento anterior tinha 12 anos. Mas apesar de terem esses filhos e começarem uma família juntos, o relacionamento deles era muito instável, muito turbulento. Mais uma vez, a família de Natalie sempre ficou com um certo desconforto em relação a Paul Hemming. O jeito dele, a forma como ele agia e algumas coisas que ele fazia eram simplesmente muito estranhas. Por exemplo, ele e Natalie, que eu saiba, nunca foram casados. Ela adotou o sobrenome dele e era chamada Natalie Hemming, mas não eram casados. Embora estivessem noivos, eles iam se casar. Eles até já tinham coisas reservadas para o casamento.
No entanto, por algum motivo do nada, Paul simplesmente cancelou tudo. Ele cancelou o casamento deles e nem sequer contou para Natália. Além disso, quando os 2 filhos dele foram batizados, ele não apareceu no batizado de novo, eu não sei porquê, mas ele simplesmente não apareceu. Paulo era um homem muito controlador, era como se tudo tivesse que ser do jeito dele, ele queria controlar cada aspecto do relacionamento dele com Natália. Ele era muito abusivo mental e emocionalmente, na verdade. Como eu disse, ele e Natália estavam noivos e Paulo continuava prometendo para Natália que eles iriam se casar, mas então ele simplesmente não se casava. Quando o grande dia estava se aproximando, ele cancelou, mas o abuso não terminou aí. Paul Hamming também era fisicamente abusivo com sua parceira, e isso começou poucos meses após o início do relacionamento. Em 2007, ano em que começaram a namorar, Paul e Natalie discutiram e ele ficou violento. Ele pegou o celular dela quando ela recebeu uma mensagem de texto de alguém e literalmente jogou o aparelho direto na Natalie, acertando-a na cabeça e machucando muito. Acertou ela com força e Natalie sentiu muita dor. Ela estava sangrando e então pediu para Paulo levá-la ao hospital ou chamar uma ambulância, mas ele disse não, ele recusou. Ele continuou violento, aparentemente jogando Natalie na cama e colocando a mão em seu pescoço. Eventualmente, Paulo soltou e concordou em levar Natalie ao hospital para que os médicos pudessem tratar o ferimento na cabeça dela. No entanto, durante a viagem de carro, ele ameaçou Natalie e disse que ela não podia contar aos médicos a verdade sobre o que aconteceu, que foi ele quem fez isso com ela. Acredito que ela obedeceu e não contou para eles. Mas, eventualmente, depois de um tempo, ela encontrou coragem para entrar em contato com a polícia e denunciar o incidente. Menos de um mês depois, ela retirou o boletim de ocorrência e revogou sua declaração. Na época, ela disse que fez por vontade própria, sem ser obrigada por Paulo. Mas quero dizer, é muito provável que ela estivesse mentindo sobre isso. Ela estava sendo pressionada por ele para desistir do caso. Mas também acredita-se que ela desistiu porque, apesar do que ele tinha feito, ela ainda amava Paulo e não queria desistir do relacionamento. Ela queria fazer dar certo com ele e por isso o relacionamento continuou e, claro, o abuso também. Paulo continuava sendo violento e abusivo, mas Natália ficou muito boa em mascarar e esconder isso. Ela mantinha tudo em segredo sobre o que estava acontecendo. Ela realmente não falava com a família sobre isso. A família dela sabia que algo estava acontecendo. Eles sabiam que as coisas não estavam bem entre Paulo e Natália. Mas eu acho que eles nunca souberam realmente a gravidade do que estava acontecendo. Natália sempre minimizava. E assim, Paulo conseguiu se safar por tanto tempo sem que ninguém soubesse. Ele continuou sendo muito controlador, ele controlava o que Natália fazia, ele sempre verificava o celular dela, checava as mensagens de texto dela. Ele era incrivelmente controlador quando se tratava das finanças. Ele decidia no que eles gastavam o dinheiro. Natália nunca tinha voz, ele continuava sendo violento. Durante um de seus ataques violentos, ele jogou uma garrafa de vidro em Natalie e eu acredito que a polícia se envolveu novamente depois desse incidente. Natalie e seus filhos foram ficar com a mãe dela, Margarida, por um tempo e, em 2013, Natalie fez as malas e levou seus filhos para Yorkshire, onde sua irmã Joana morava. Ela foi ficar com a irmã para se afastar dos abusos de Paulo e realmente começou a se abrir com Joana, contou um pouco sobre como Paulo era de verdade. No entanto, Paulo simplesmente a seguiu até Yorkshire, ele não a deixava em paz, apareceu na porta e praticamente implorou para que ela voltasse com ele, fez todas aquelas promessas falsas que já tinha feito antes, de que mudaria, de que não a trataria assim novamente, disse que poderiam se casar, etc., e, assim como Natalie já tinha feito antes, ela acreditou em Paulo. Ele conseguiu manipulá-la e no final ela concordou em dar outra chance ao relacionamento. Ela voltou com ele para Milton Keynes, onde moravam. Sua irmã Joana tentou impedir. Ela basicamente avisou que isso ia acontecer de novo, que Paulo não mudaria, mas Natália não ouviu e foi embora. Mais uma vez ela deu uma chance para Paulo. No entanto, a gota d'água para Natália veio em 2016. Nesse ponto, ela já havia sofrido anos e anos de abuso do parceiro, anos sendo controlada, anos de violência e finalmente teve o suficiente. Ela tinha tomado a decisão de que agora era o fim.
Ela ia deixar Paulo e dessa vez seria para sempre. Então, contou à família sobre seu plano. Ela disse a eles que ela e Paulo tinham terminado. Chegou a dizer que foi uma decisão bastante amigável que eles tomaram juntos. Tanto ela quanto Paulo concordaram que o relacionamento não estava funcionando e que precisavam se separar. Eles até fizeram planos de alugar a casa deles em Milton Keynes e decidiram que Paulo iria encontrar seu próprio apartamento e Natália iria encontrar outra casa para ela e os 3 filhos. E a família de Natália disse que quando ela finalmente tomou a decisão de deixar Paulo de vez, eles perceberam uma grande mudança nela e em sua personalidade. Parecia que a antiga Natália havia retornado. O abuso que ela havia sofrido a transformou em uma pessoa completamente diferente. Mas agora que ela estava fazendo planos para se afastar disso, se afastar do agressor, ela estava muito mais positiva, sorria muito mais, estava animada com o futuro. No entanto, infelizmente, essa animação durou pouco, porque na primavera de 2016, Natália Hemming, de 31 anos, simplesmente desapareceu. No dia 30 de abril de 2016, Natália deixou seus 3 filhos na casa da mãe, Margarida. Eles iam passar a noite na casa da avó, porque Natália tinha feito planos para sair em um encontro. Ela havia começado a sair há pouco tempo com um colega de trabalho. O nome dele era Simão e eles trabalhavam juntos em uma concessionária de carros. Acho que já eram amigos há algum tempo. Simão sempre foi muito, muito gentil com ela. Ele costumava trazer uma bebida para ela quando ela estava trabalhando e tal. E como eu disse mais recentemente, depois que ela e Paulo se separaram, Natália começou a sair com Simão e ela gostava muito dele. Eles fizeram planos para sair no dia 30 de abril, então Natália deixou os filhos na casa da Margarida e de lá Simão a buscou e eles saíram. Acho que eles foram juntos a um restaurante ou bar, algo assim, e depois Natália ficou com Simão naquela noite. Agora, infelizmente, a mais nova das 3 crianças, a filha caçula da Natália, que tinha apenas 3 anos, estava tendo muita dificuldade para dormir e se acalmar naquela noite na casa da Margarida. Então Margarida entrou em contato com Paulo, que veio buscar a filha para que ela pudesse voltar com ele e, com sorte, se acalmar com o pai. Margarida disse que, quando Paulo chegou, ele imediatamente percebeu que o carro da Natália estava estacionado do lado de fora da casa dela. Pelo que eu entendi, Natália não contou para ninguém com quem ela ia sair naquela noite. Ela contou à família e ao Paulo que só estava saindo com amigas, pois quando você começa a sair com alguém, nem sempre quer que todos saibam logo. Quando Paulo chegou na casa da Margarida e viu o carro da Natália, perguntou por que ele estava lá. Margarida respondeu: acho que ela foi pega por amigas porque ia sair para beber e não queria dirigir. No dia seguinte, ou seja, 1º de maio de 2016, a Natália foi deixada de volta na casa da mãe dela, pegou os filhos e eles saíram da casa da mãe por volta de 1h30 da tarde. Quando eles saíram, voltaram para a casa deles em Newton Lees, em Milton Keynes. Agora, só para esclarecer, mesmo que o Paulo e a Natália já estivessem separados nesse momento, eles ainda moravam juntos com os filhos. Eles só estavam morando juntos enquanto resolviam tudo. Então, enquanto o Paulo procurava um apartamento para alugar e a Natália buscava outra casa para se mudar com as crianças. Essas coisas levam tempo. Então, de qualquer forma, na tarde do dia 1º de maio, a Natália voltou para casa com os filhos e mais tarde, naquele dia, naquela noite, a mãe da Natália, Margarida, tentou ligar para ela só para saber como ela estava, para ver se ela tinha chegado bem. No entanto, Natália não atendeu o telefone e não retornou a ligação da mãe. Então, Margarida tentou entrar em contato com a Natália no dia seguinte, mas novamente não obteve resposta e tentou de novo no dia seguinte, mas ainda sem sucesso. Ela simplesmente não conseguia falar com ela. Natália não atendia o telefone e Margarida achou isso tão estranho, porque isso não era nada parecido com a Natália. Elas conversavam, acho que todos os dias, então o fato de já terem se passado alguns dias e ela ainda não ter tido notícias da Natália era muito incomum. No dia 3 de maio de 2016, 2 dias depois da Margarida ter visto e falado com a Natália pela última vez, a Margarida entrou em contato com o irmão da Natália. Ela ligou para sua irmã Joana e disse: não consigo falar com a Natália, não sei o que está acontecendo.
E quando a Joanna soube que a Margarida não conseguia entrar em contato com a Natália há dias, ela também achou aquilo muito estranho, porque, de novo, simplesmente não era do feitio da Natália ignorar alguém, como fez com a mãe por tanto tempo. Especialmente pelo fato de que a Natália era o tipo de pessoa que estava sempre no celular. A família da Natália estava realmente começando a se preocupar, algo não parecia certo, então alguns membros da família decidiram ir até a casa da Natália em Milton Keynes para ver se ela estava lá e se estava bem. Quando chegaram, o carro da Natália estava estacionado na garagem, assim como o carro do ex-parceiro dela, o Paulo. Então eles bateram na porta da frente e depois de um bom tempo o Paulo atendeu, mas ele parecia muito relutante em deixar a família da Natália entrar na casa por algum motivo. Mas, eventualmente, um dos primos da Natália meio que forçou a entrada e olhou pela casa. Mas a Natália não estava lá, não havia sinal dela. Então eles perguntaram ao Paulo, onde ela está? Onde está a Natália? E o Paulo basicamente disse que a Natália tinha acabado de sair. Ela decidiu que ia simplesmente sair por alguns dias e que voltaria. Mas, para ser sincera, eu não acho que a família dela acreditou nisso nem um pouco. Primeiro, se ela saiu por alguns dias, por que o carro dela ainda está estacionado na garagem? Por que ela não levou o carro? Em segundo lugar, por que ela não avisou a família que iria viajar? Como eu disse há pouco, ela falava com a mãe Margaret praticamente todos os dias. Então, por que ela não avisou a mãe? A família dela também não acreditava, pois não achava que Natália deixaria os filhos com Paulo por tanto tempo. Ela claramente não estava nem disposta a deixá-los sozinhos com ele por uma noite quando saiu com aquele cara do trabalho, Simão. Ela queria que as crianças ficassem com a mãe dela naquela noite. Não fazia sentido algum. Nada na história do Paulo fazia sentido e a família dela simplesmente tinha um pressentimento muito ruim sobre isso. Então a mãe da Natália decidiu entrar em contato com a polícia e registrar o desaparecimento da filha mais nova. A Margarida até disse para a atendente nessa ligação que acreditava que o ex-parceiro da Natália, Paulo Hemming, poderia ter algo a ver com isso. Algo a ver com o desaparecimento tão repentino da filha dela. Então, imediatamente, a polícia já tinha um suspeito ou uma pessoa de interesse, no caso, Paulo Hemming. Então, eles foram imediatamente até a casa da família naquela mesma noite e conversaram com o Paulo. Ao chegarem, pediram ao Paulo para mostrar rapidamente a casa e confirmaram que Natália realmente não estava lá. Então, eles apenas sentaram com Paulo e fizeram perguntas, como quando ele viu Natália pela última vez e como era o relacionamento deles, etc. Eles também perguntaram se podiam pegar o celular dele para dar uma olhada, mas ele ficou muito relutante em entregar para eles. Ele disse, vocês não podem ficar com meu celular porque a Natália pode ligar. Então a polícia tentou rastrear o telefone dela. Eles queriam ver se tinha tido alguma atividade no aparelho, e foi descoberto que ela não tinha usado. O telefone dela não tinha sido usado desde mais ou menos a hora em que ela teria voltado para casa no dia 1º de maio, depois de buscar as crianças na casa da mãe dela. E foi a mesma coisa com a conta bancária dela. Ela não tinha usado o cartão do banco. Ela não tinha sacado nenhum dinheiro. E se ela realmente tivesse apenas ido embora por alguns dias, parece muito estranho que não tenha havido nenhuma movimentação na conta bancária dela. Como ela estava pagando por coisas como comida e acomodação? Tudo isso só fez com que Paulo Hemming parecesse incrivelmente suspeito. E também o comportamento dele só aumentou ainda mais as suspeitas. Como disse, ele não queria que a polícia vasculhasse o celular dele. Na verdade, ele também não queria que a polícia revistasse a casa. Ele acabou deixando, mas a princípio ficou muito relutante em permitir, disse ele, porque as crianças estavam dormindo e ele não queria que fossem acordadas. Além disso, ele respondia às perguntas de um jeito muito estranho. Ele parecia ser muito evasivo, então a polícia realmente decidiu muito rapidamente prender Paul Hemming e, mesmo que Natalie não tivesse sido encontrada, ele foi preso sob suspeita de assassinato já na manhã seguinte ao desaparecimento de Natalie. A polícia estava confiante de que ele tinha feito algo com Natalie, então ele foi levado para a delegacia para mais interrogatórios e, curiosamente, a primeira coisa que ele disse assim que foi preso foi, abre aspas, vocês encontraram a Natalie, então? Após a prisão dele, os filhos de Natalie foram buscados por membros da família dela.
eles iam ficar com eles e a busca por Natalie começou. A família dela recorreu às redes sociais para tentar divulgar o desaparecimento dela. A polícia estava fazendo buscas de porta em porta. Eles estavam conversando com os vizinhos de Paulo e Natália para ver se talvez tivessem alguma informação, se tinham visto ou ouvido algo suspeito na época em que ela desapareceu. E claro, enquanto tudo isso acontecia, Paulo estava sendo interrogado. Agora Paulo contou à polícia a sua versão dos acontecimentos. Ele basicamente contou a eles exatamente a mesma coisa que tinha contado à família de Natália quando eles vieram procurá-la. Ele contou que na tarde de 1º de maio de 2016, Natália voltou da casa da mãe com as crianças. Ele disse que mais tarde naquela noite as crianças foram todas dormir e por volta das 9 da noite ele também foi para a cama. Ele disse que Natália saiu de casa naquela noite e disse que ia ficar fora por alguns dias. Porém, ele explicou isso em mais detalhes. Ele deu à polícia mais informações sobre essa situação do que havia dado originalmente à família dela. Paulo disse que havia um motivo pelo qual Natália queria apenas sair por um tempo e esse motivo era que ela havia sido estuprada. Paulo afirmou que quando Natália chegou em casa com as crianças naquela tarde, na tarde do dia 1º, ele imediatamente percebeu que algo não estava bem com ela, que ela não estava sendo ela mesma, então começou a perguntar o que havia de errado. Natália contou a ele que na noite anterior tinha saído para um encontro com aquele cara do trabalho, Simão, e que no final da noite eles foram para a casa dele. Ela disse que enquanto estavam lá, Simão ficou pressionando ela para fazer sexo com ele e não parava. Ela continuou dizendo não, mas ele continuou tentando persuadi-la, até que eventualmente ela simplesmente cedeu. Ele a estuprou. E então Paulo disse que depois que ela contou isso para ele foi quando Natália decidiu simplesmente se afastar por um tempo só para tentar clarear a mente e processar o que tinha acontecido com ela. E ele apoiou essa decisão. Ele disse para ela ir e afirmou que cuidaria das crianças. Então ela foi e ele foi dormir por volta das 9 da noite naquele dia. E ele disse que não saiu de casa naquela noite, ele ficou em casa a noite toda. No entanto, essa história sobre o estupro logo foi contradita porque a polícia descobriu que, na manhã seguinte ao encontro com Simon, Natalie estava trocando mensagens com uma amiga dizendo como o encontro tinha sido incrível, como ela tinha se divertido muito com ele e que eles até dormiram juntos algumas vezes e que foi maravilhoso. A polícia também verificou as imagens das câmeras de segurança do local onde Simon e Natalie estiveram naquela noite e os dois foram vistos sorrindo de mãos dadas e se beijando. Natalie estava tão feliz. E mesmo assim, Paul estava alegando que Natalie disse que teve uma noite horrível e que Simon a estuprou. Mas não é isso que as evidências sugerem. Parecia que ele estava tentando incriminar outra pessoa. Ele estava tentando desviar a atenção da polícia para Simon porque sabia que a polícia já desconfiava muito dele. Mas essa não era a única parte da história de Paulo sem sentido. Se você se lembra, ele também disse que foi para a cama às 9 da noite e que ficou em casa a noite toda, que não saiu. No entanto, isso logo foi contradito porque a polícia descobriu que o carro de Paulo Hemming foi flagrado por algumas câmeras de reconhecimento automático de placas naquela noite. Creio que a primeira vez que ele apareceu em uma câmera foi por volta das 10h15 da noite e a placa do carro foi registrada em outros locais nas horas seguintes. Agora, infelizmente, como era no meio da noite, as câmaras não conseguiram captar uma imagem da pessoa dirigindo o veículo, mas era o carro do Paulo e ele disse que estava em casa a noite toda. Se era o Paulo no carro naquela noite e a polícia acreditava que era, então para onde ele estava indo? O que ele estava fazendo? A polícia tinha um pressentimento muito ruim de que era ele possivelmente se livrando do corpo da Natália depois de tê-la matado. Quer dizer, no começo da investigação, a polícia tinha algumas teorias diferentes sobre o que poderia ter acontecido com a Natália. Havia, claro, a chance de ela ter decidido sair sozinha por um tempo, mas com o tempo essa teoria parecia cada vez menos crível. Havia outra teoria de que, novamente, ela tinha ido embora sozinha, mas que algo ruim tinha acontecido com ela durante esse tempo, talvez ela tenha sido atacada ou sequestrada por um estranho.
E, obviamente, havia a teoria número 1 do caso, que Paulo Hemming, seu ex-parceiro abusivo e violento, era o responsável pelo desaparecimento dela. E essa era a teoria na qual a polícia e todos acreditavam mais. À medida que a polícia continuava investigando, eles só encontravam cada vez mais evidências que indicavam que era isso que tinha acontecido. O fato de que ele estava relutante em deixar a polícia vasculhar seu telefone e a casa, o fato de que ele era evasivo ao responder perguntas, o fato de que ele disse que nunca saiu de casa naquela noite e mesmo assim o carro dele saiu. O carro ficou fora por horas, bem no meio da noite, mas as evidências não pararam por aí, porque quando a polícia conversou com os filhos de Paulo e Natália, eles receberam informações muito interessantes do filho deles, o menino de 6 anos. Obviamente, todas as crianças estavam em casa na noite em que Natália desapareceu, quando ela supostamente decidiu ir embora e sumir por alguns dias. Eles estavam dormindo em seus quartos no andar de cima. Após a prisão de Paulo, as crianças foram entrevistadas e o filho disse lembrar de ter ouvido algo naquela noite. Ele lembrava ter ouvido um som. Um estrondo muito alto. Obviamente, ele não podia dizer exatamente a que horas isso aconteceu porque ele tinha apenas 6 anos, mas disse que foi tão alto que parecia um trovão. Então, ele saiu da cama e desceu as escadas para ver o que era o barulho, e quando desceu e espiou na sala de estar, ele disse que viu a mamãe dele, viu Natalie e ela estava enrolada em um cobertor. Agora, claro, por ter apenas 6 anos, ele achou que a mãe dele estava apenas dormindo naquele momento, mas a polícia acredita que Natalie já poderia estar morta quando o filho a viu, e aquele barulho alto que ele ouviu foi Paulo a matando. Talvez ele tenha ouvido uma briga violenta, possivelmente Natalie sendo agredida por Paulo. Ele também descreveu ter visto uma tigela ou algo assim no chão, acho que uma bacia de lavar louça, e disse que o papai estava limpando tudo. Ele também falou que um tapete estava faltando na sala de estar. Eles tinham esse grande tapete vermelho no chão da sala de estar, mas quando ele desceu, o tapete não estava mais lá e o pai dele, Paulo, depois disse que tinha levado o tapete para o trabalho para ser limpo. Então tudo isso começa a formar um quadro agora, não é? Que Natália foi atacada e provavelmente morta na sala de estar e depois disso Paulo estava tentando limpar a cena e se livrar de qualquer evidência. No entanto, ele claramente não fez o melhor trabalho ao limpar a cena, porque quando uma equipe forense foi enviada à casa para procurar evidências, eles realmente encontraram sangue. Eles encontraram vestígios de sangue na mesa de centro da sala de estar e também no chão, e quando revistaram o carro de Paulo, encontraram sangue lá também. O sangue estava no porta-malas do veículo, e isso, é claro, sugeria que depois de matar Natália, ele colocou o corpo dela no porta-malas do carro. Todas essas evidências indicavam fortemente que, infelizmente, Natália estava morta. Paulo a matou naquela noite e por isso foi acusado. Ele foi acusado de assassinato em 6 de maio de 2016, poucos dias após ser preso. Mas o caso estava obviamente longe de terminar. A polícia ainda precisava encontrar o corpo de Natália. Paulo ainda negava tudo. Ele mantinha sua versão de que Natália saiu por vontade própria naquela noite e quando a viu pela última vez estava viva. Então, ele claramente não pretendia revelar o local dos restos mortais dela tão cedo. Então, a busca por ela continuou e a polícia sabia que essa busca seria muito, muito difícil porque, basicamente, vamos voltar às câmeras AMPR por um instante. Na noite em que a polícia acredita que Natalie foi morta, como já mencionei, o carro de Paul foi flagrado nas câmeras AMPR. O carro foi registrado por uma câmera a cerca de 10 milhas de sua casa, em uma área chamada Whitchurch, que fica nos arredores de Aylesbury, por volta das 10h15 da noite. Quase 2 horas depois, à 00:06, ele foi flagrado por uma câmera voltando para Aylesbury. Então, acredito que esse era o momento em que ele estava indo para casa, mas infelizmente o carro não foi capturado por nenhuma outra câmera nesse intervalo de tempo. Nesse intervalo de quase 2 horas, a polícia não fazia ideia de onde o carro estava. Paul conseguiu evitar outras câmeras AMPR, então acredito que ele evitou as estradas principais de forma inteligente. Ele dirigiu por estradas mais tranquilas, onde provavelmente não haveria câmeras, então eles não sabiam onde ele esteve nessas 2 horas e, claro,
Em 2 horas, ele poderia ter ido bem longe, poderia ter viajado para qualquer lugar para se livrar do corpo de Natalia. Isso dificultou muito para a polícia restringir onde ela poderia estar. Os parâmetros de busca eram enormes. Como eles tinham uma área tão grande para procurar, 3 forças policiais diferentes foram convocadas para ajudar. Oficiais foram enviados para tantos lugares diferentes todos os dias para tentar encontrar qualquer pista dela. No entanto, semanas se passaram e ainda não havia sinal dela. Eles não encontraram nada. E eu acho que, com o passar do tempo, a polícia realmente começou a temer que nunca fossem encontrar Natalia. Eles teriam que tentar julgar e condenar Paulo por assassinato sem ter encontrado o corpo da vítima dele. E claro, casos assim são sempre muito mais difíceis de processar, mas então, cerca de 3 semanas depois que Natalia foi vista com vida pela última vez, no dia 22 de maio de 2016, a polícia finalmente recebeu a ligação que estava esperando, uma ligação avisando que um corpo havia sido encontrado. O corpo foi encontrado a cerca de 50 quilômetros de distância em uma área chamada Chandler's Cross, em Hertfordshire. Naquele dia, um fazendeiro estava em um daqueles cortadores de grama motorizados. Ele estava cortando o campo e, quando chegou à beira do campo, perto da estrada, de repente sentiu um cheiro horrível. Então ele desceu do cortador de grama e começou a procurar ao redor, olhando na cerca viva entre a vegetação rasteira, e foi aí que ele avistou um corpo humano morto. Ele imediatamente chamou a polícia, que foi direto para o local. O corpo foi encontrado nu, deitado de bruços na vegetação rasteira, e eu acho... Imediatamente a polícia ficou bastante confiante de que aquele corpo era de Natalie. Acredito que os restos já estavam bastante decompostos quando foram encontrados, então eles não podiam ter certeza só de olhar para ela. Eles teriam que realizar alguns testes primeiro, mas estavam bastante certos de que era ela, então informaram a família dela de que um corpo havia sido encontrado e que acreditavam que era Natalie. E, eventualmente, isso foi confirmado por meio de DNA. O corpo encontrado pelo fazendeiro era de fato de Natalie Hemming, de 31 anos. Como mencionei, o corpo de Natalie foi encontrado nu e há uma teoria de que Paul fez isso. Ele a deixou nua para evitar que fosse identificada pelas roupas ou outros itens. A polícia conseguiu determinar que Natalie não estava lá desde que desapareceu e foi assassinada 3 semanas antes. Não foi como se inicialmente Paul a tivesse colocado em outro lugar e depois movido o corpo dela. Quero dizer, ele foi preso apenas alguns dias depois que ela foi vista pela última vez. Então, Natalia estava naquele local desde que desapareceu. Após encontrarem seus restos mortais, ela foi encaminhada ao legista para a autópsia. E na autópsia dela foi determinado que ela tinha ferimentos tanto na cabeça quanto no braço. Ela tinha fratura na têmpora direita e também tinha um osso quebrado em um dos braços. Então a polícia acredita que ela morreu como resultado de um golpe na cabeça e que sofreu o ferimento no braço quando tentava se proteger e se defender. Acredita-se que ao ser atingida na cabeça, ela levantou o braço para se proteger e nesse momento quebrou o osso do braço. Eu li em uma fonte que, devido ao estado avançado de decomposição do corpo dela, o patologista não pôde ter 100% de certeza de que essa foi a causa da morte, mas os ferimentos que ela tinha sugerem que foi assim que ela morreu. Agora, nesse ponto, quando o corpo de Natalia foi encontrado, é claro que Paulo já tinha sido acusado de assassinato, e como Paulo sempre manteve sua inocência, esperava-se que o caso fosse a julgamento. No início do julgamento dele, em outubro de 2016, ele acabou se declarando culpado. Uau, Paulo finalmente admitiu que sua história original era uma mentira. Ele finalmente admitiu que sim, ele era responsável pela morte de Natalia, mas afirmou que não foi assassinato. Ele disse que foi um acidente e por isso decidiu se declarar culpado por homicídio culposo. A nova versão de Paulo era que, naquela noite, a noite em que ela morreu, ele e Natalia estavam discutindo e ele pegou um ovo Fabergé, que é um objeto, tipo uma peça de decoração para casa.
Eles são bem pesados. Paulo disse que pegou esse ovo Fabergé pesado que eu acho que eles tinham na sala de estar e jogou na Natália durante uma discussão. Ele disse que não queria machucá-la com isso, não queria causar um dano sério. Eu não sei qual era a intenção dele então, porque se ele não queria machucá-la, por que jogou o objeto nela? Mas ele jogou na Natália, acertou a cabeça dela e, pelo que entendi, ele disse que depois disso ela caiu e morreu. Ele disse que, quando percebeu que ela estava morta, entrou em pânico. E nesse estado de pânico, ele colocou o corpo dela no carro e dirigiu por quase 50 quilômetros até aquela região em Hertfordshire e simplesmente largou o corpo dela lá. No entanto, a polícia, é claro, não acreditou que esse fosse um caso de homicídio culposo. Eles acreditavam que isso foi um assassinato premeditado e a sangue frio e acredita-se que o motivo dela tenha sido o ciúme. É teorizado que na noite em que Natalie foi morta, Paulo começou uma discussão com ela porque, se você se lembra do início do vídeo, quando Natalie saiu na noite anterior com aquele rapaz do trabalho dela, Simão, o filho mais novo dela, não se acalmava na casa da mãe dela, Margarida. Então Paulo foi buscá-la e quando chegou, percebeu que o carro de Natalie ainda estava estacionado na rua e que ela tinha sido buscada por quem quer que fosse com quem ela saiu. E acredita-se que foi nesse momento que ele percebeu que Natalie tinha saído para um encontro naquela noite. Ela disse para as pessoas que só tinha saído com amigas, mas Paulo percebeu que era mentira e ficou furioso. Mesmo que ele e Natalie tivessem se separado, ele ficou tão bravo por ela já ter seguido em frente. Ele ficou com ciúmes e decidiu que se ele não pudesse ficar com Natalie, então ninguém mais poderia. Então acredita-se que ele provavelmente confrontou Natalie naquela noite sobre o fato dela estar saindo com outra pessoa. Eles começaram a discutir e durante a discussão ele ficou violento como costumava fazer e começou a agredi-la. Ele espancou até a morte a mãe dos filhos dele. Ele a golpeou na cabeça com tanta força que fraturou a têmpora dela e ela morreu. E então ele imediatamente começou a tentar encobrir o crime. Ele começou a limpar a sala de estar onde o ataque aconteceu. Foi quando o filho dele desceu as escadas depois de ouvir o barulho alto e viu a mamãe enrolada em um cobertor. Como disse antes, acredita-se que ela já estava morta naquele momento, o que é horrível, especialmente porque o filho dela viu aquilo. Enfim, Paulo limpou tudo, ele tirou esse tapete grande que eles tinham na sala e levou para ser limpo. Acho que tinha um pouco de sangue nele. Ele colocou o corpo da Natália no porta-malas do carro e então saiu de casa. Ele deixou as crianças sozinhas em casa bem no meio da noite. Bem, ele saiu por volta das 10 da noite e, como sabemos, ele dirigiu cerca de 50 quilômetros e deixou o corpo nu dela naquela cerca viva, onde ela foi encontrada 3 semanas depois. As evidências que a polícia havia coletado nesse caso indicavam todas que isso foi um assassinato. Isso não foi um acidente, isso não foi homicídio culposo, isso foi assassinato. Paul Hemming era um homem vil que vinha abusando de sua parceira por anos e anos, até que finalmente a matou em 2016. Quando ele tentou confessar homicídio culposo, a polícia recusou e manteve a acusação de assassinato. Durante o julgamento no Tribunal da Coroa de Luton, todas as provas que a polícia havia reunido foram apresentadas ao júri. A versão dos acontecimentos teorizada pela promotoria foi apresentada ao júri. A defesa, obviamente, manteve a versão de Paulo de que aquilo foi um acidente, mas ao final do julgamento, em novembro de 2016, o júri concordou com a promotoria e considerou Paulo Hemming culpado pelo assassinato de Natalia. Ele foi condenado à prisão perpétua com um tempo mínimo de 20 anos e quando foi condenado, o juiz Ricardo Foster, se voltou para Paulo e disse, abre aspas, Natalia Hemming sabia que você era autoritário, controlador, ciumento e, em algumas ocasiões, violento. Você disse que mudaria seu comportamento, mas não mudou. A maneira como você se comportou desde o assassinato indica uma completa falta de remorso. E o que é realmente revoltante é que quando ele foi considerado culpado, Paul Hemming olhou para a família de Natalie, que estava no tribunal. Ele se virou e olhou para a mãe dela, Margaret, e para as irmãs, e disse com os lábios, abre aspas, eu aproveitei cada minuto. Isso me deixa tão enjoada.
Esse homem já tinha tirado tanto dessa família. Ele tirou Natalie deles, tirou os filhos dele, a mãe deles, mas isso não foi suficiente para ele. Ele ainda teve que esfregar isso na cara deles. É assim que esse homem era vil e perverso, e eu fico feliz que ele vá ficar na prisão por muito tempo. Espero que mesmo quando ele tiver direito à liberdade condicional, ela seja negada, porque ele é uma pessoa extremamente perigosa. Após a morte de Natalie, seus 3 filhos passaram a morar com as irmãs mais velhas dela. Sua irmã Joan agora cuida das 2 filhas de Natalie e sua outra irmã Carrie cuida do filho de Natalie. As irmãs dela disseram em um documentário que assisti sobre o caso que as crianças estão bem e adaptadas, o que é muito bom de ouvir. Essas crianças, sinceramente, merecem o mundo depois do que passaram, perdendo a mãe de uma forma tão horrível e sabendo que a pessoa responsável foi o próprio pai. Eu nem consigo começar a imaginar o quanto isso deve ser doloroso, mas sim, elas estão adaptadas, estão felizes com as tias e tenho certeza de que é isso que Natalie teria querido. Ela teria querido que as irmãs mais velhas cuidassem dos filhos dela. Após o assassinato de Natalie, foi decidido que haveria uma revisão de homicídio doméstico sobre o caso dela, e essa revisão concluiu que oportunidades foram perdidas pelos profissionais quando se tratava de proteger melhor Natalie dos abusos que ela sofria nas mãos de Paul. Porque eu mencionei isso antes, mas Natalie realmente denunciou o abuso à polícia nos anos que antecederam seu assassinato. Acho que ela o denunciou 3 vezes durante os 9 anos de relacionamento. Também foi descoberto que, em 2013, Natalie entrou em contato com uma conselheira independente de violência doméstica após um incidente em que Paul foi fisicamente abusivo com ela, e durante esse incidente ele realmente disse para ela: "Eu só quero te matar." Mas, de acordo com um artigo da British Broadcasting Corporation News, a conselheira de violência doméstica repassou o caso de Natalie depois que ela não estava realmente se envolvendo tanto com a conselheira, e então o caso dela foi encaminhado para o Serviço de Aconselhamento Direcionado, e como consta no artigo, abre aspas, o Serviço de Aconselhamento Direcionado pareceu desconsiderar completamente o histórico fornecido pela Independent Domestic Violence Advisor. Essas informações mostraram um padrão de comportamento cada vez mais grave. Era prova de que o agressor era abusivo fisicamente, financeiramente e emocionalmente, segundo o relatório. O Serviço de Aconselhamento Direcionado pareceu minimizar o abuso que ela, Natália, estava sofrendo ao sugerir que ela simplesmente conversasse com o agressor quando ele estivesse calmo. Inevitavelmente, uma resposta tão inadequada pode ter feito com que ela, Natália, ficasse mais hesitante em denunciar abusos domésticos no futuro ou até mesmo minimizasse o abuso por conta própria. A análise concluiu que, quando Natália deixou de realmente se envolver com os conselheiros sobre sua situação, os profissionais deveriam ter insistido mais. Eles não deveriam ter aceitado isso tão facilmente. Parece que eles praticamente desistiram da Natália. E se eles tivessem sido mais persistentes e não feito isso, quem sabe? Talvez Natália tivesse sentido que tinha o apoio das agências para conseguir se afastar do Paulo mais cedo, para deixá-lo em segurança, sem ter que temer pela própria vida, sem medo do que ele poderia fazer se ela tentasse sair. A irmã da Natália, Joana, agora é embaixadora de uma organização chamada Advocacy After Fatal Domestic Abuse, ou Advocacy After Fatal Domestic Abuse, e eles trabalham com muitas famílias, oferecendo apoio caso precisem passar por uma revisão de homicídio doméstico de um ente querido, exatamente como a família da Natália teve que enfrentar após esse caso. Vou deixar o site deles abaixo caso queira saber mais ou fazer uma doação para a organização. Mas a Joana fez muito trabalho e continua fazendo muito trabalho para aumentar a conscientização sobre o abuso doméstico. Ela participa de conferências em todo o país e está tentando educar as pessoas sobre o que realmente é o abuso doméstico, quais são os possíveis sinais de alerta. A própria Joana admite que quando Natália, sua irmã, passou por isso, ela não percebeu. Ela não compreendia totalmente a situação da irmã porque não tinha o entendimento completo de como o abuso doméstico pode se manifestar de várias formas. E agora que ela está muito mais informada sobre isso, está tentando compartilhar seu conhecimento com o maior número de pessoas possível, para que, com sorte, outros possam identificar se alguém que conhecem pode estar passando por isso.
Eu também só quero mencionar a filha da Natalie, a filha mais velha dela. O nome dela é Kirsty e ela tinha 12 anos na época em que esse caso aconteceu, em 2016. Desde então, ela falou publicamente sobre o assassinato da mãe e o abuso que a mãe sofreu, o abuso que ela presenciou em casa e também o abuso que ela e seus irmãos sofreram nas mãos de Paul Hemming. Paul não abusava só da Natalie, ele também era horrível com as crianças. Kirsty descreveu como seu padrasto perdia o controle rapidamente e ficava muito bravo. Ela disse que se eles faziam algo errado, ele costumava punir ela e as outras crianças, fazendo-as ficar de castigo no canto da casa por horas a fio. Em uma ocasião, Paul encontrou uma maçã velha na mochila da Kirsty que ela não tinha comido, e ela estava mole e um pouco mofada, então obviamente já estava lá há algum tempo. Ela só esqueceu de tirar. E Paul a puniu por isso, e puniu ela por esse erro inocente, fazendo com que ela esfregasse a mochila da escola. E então ela foi obrigada a ficar de pé, não sentar de pé no canto do castigo por 13 horas. Durante a noite também. Kirsty diz que ficou lá de 6 horas da noite até as 7 da manhã seguinte. Paulo saía do quarto a noite inteira para ver se ela ainda estava acordada. Isso me enoja. E aqui está outro exemplo de uma oportunidade perdida pelas autoridades de ajudar essa pobre família. Basicamente, um dia na escola, Kirsty criou coragem para contar a uma de suas professoras que o pai dela não estava sendo muito legal em casa. Ele não tratava bem a mamãe nem as crianças. E essa professora passou essa informação para a diretora, que então entrou em contato com os serviços sociais. Os serviços sociais contataram a Natalie para perguntar a ela sobre isso, perguntar como as coisas estavam em casa. E a Natalie disse que estava tudo bem. Então eles simplesmente deixaram para lá. Eles fecharam o caso naquele mesmo dia. Eles nem sequer consideraram a possibilidade de que a Natalie pudesse estar mentindo porque talvez ela fosse uma vítima de abuso doméstico e estivesse com medo demais para contar a verdade. Realmente decepcionante, mas isso não foi levado adiante. Mas voltando a Kirsty, ela obviamente agora é uma adolescente e, assim como a tia dela, está fazendo um trabalho enorme para tentar ajudar vítimas de abuso doméstico. Especificamente, ela está determinada a ajudar crianças e outros jovens que possam estar passando por abuso doméstico ou presenciando abuso doméstico em casa, assim como ela e seus irmãos passaram por anos. Ela é, na verdade, uma patrona da Operação Encompass, que é uma organização que oferece apoio a crianças que sofrem abuso. Vou deixar o site deles na descrição novamente. Kirsty parece ser uma jovem incrível. É tão inspirador ver como ela está se esforçando tanto para ajudar outras crianças que estão passando pelo que ela passou. É realmente um trabalho que muda vidas, mas é isso para este caso. Esse é o caso de Natalie Hemming, um caso realmente de partir o coração. Casos como esse, eles são sempre muito difíceis de abordar e tenho certeza que também são difíceis para vocês ouvirem, mas ao mesmo tempo são tão importantes de serem discutidos e de espalhar conscientização. Vou deixar alguns números de ajuda para vítimas de abuso doméstico na descrição deste vídeo, caso alguém precise. Espero de verdade que vocês não precisem, mas se precisarem, eles estarão lá. Como sempre, por favor me contem suas opiniões e pensamentos sobre esse caso nos comentários, eu adoraria saber o que vocês acham. Também me avisem sobre outros casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Vocês podem me contar nos comentários ou, se preferirem, eu tenho um formulário de sugestões de casos que está linkado na descrição. Muito obrigada por assistirem, por favor deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, e eu vejo vocês de novo na próxima semana para mais um Mistério com Molly. Tchau, tchau.